Meninos, meu médico falou que é pra introduzir 4. Como é que você vai explicar? Onde que você conseguiu esse remédio? Chances de dar hemorragia ou alguma coisa pior são bem grandes. Da cadeia pra quem te vendeu, da cadeia pra você que acabou que o Brasil é aquilo que eu fiz muita besteira. Pra mim é diferente, amigo. Se eu não vender pra você, eu vendo pra outro. E aí, pra mim, é fichinha. Olá, obrigado por ter vindo até aqui assistir a este filme. Neste momento, paira sobre a nação mais uma forte mudança que exigirá estudo, engajamento e empenho. A possível liberação do aborto suscitou o debate sobre o direito à vida. E as campanhas que têm sido feitas pela mídia tradicional de forma massiva por todo o Brasil preocupam a todos pela irresponsabilidade em tratar de um tema tão caro a nós de forma tão ideológica e rasa. Nós sabemos que tem sido um ano difícil. Sabemos que, mesmo acreditando que lutamos pelas coisas certas, a desesperança tem nos assombrado. E são tantas notícias ruins que é compreensível que muitos tenham ficado desesperançosos. Mas viver com desânimo não vai trazer nenhuma solução e pode fazer com que percamos de vez o rumo das coisas. O que nós podemos fazer em relação a isso é o que importa. Já conhecemos a nossa força e sabemos que juntos transformamos a visão de milhões de pessoas, levando informação a todos os cantos do Brasil. Ao produzir filmes educativos com qualidade cinematográfica e lançá-los gratuitamente no YouTube, abrimos uma possibilidade que em outras gerações não existia. Temos a chance de remediar em alta escala o problema da ignorância e do monopólio da informação pelos grandes veículos de mídia. E agora, temos uma missão única: promover um filme que pode salvar vidas. Por isso, é hora de coragem e esperança. Milhares de mulheres de todas as idades estão prestes a tomar uma decisão irreversível em suas vidas: realizar ou não um aborto. O filme que você está prestes a assistir é a contribuição da Brasil Paralelo e de seus membros para a vida dessas mulheres. Já tivemos a chance de ver a força que esse tipo de trabalho tem, pela quantidade de relatos de mães que desistiram do aborto ao assistirem a outros conteúdos que divulgamos sobre esse tema. Isso é algo que nos dá a certeza do caminho que estamos trilhando até aqui, e é o que nos motiva, num momento como esse, a dedicar a nossa equipe para produzir um filme especial sobre o tema. Lançar um filme como este num momento de tanta sensibilização nacional é uma grande oportunidade que não pode ser desperdiçada. E acreditamos que podemos ter um grande impacto com o lançamento deste filme. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de você. A realização desse filme é mais uma iniciativa financiada pelos membros assinantes da Brasil Paralelo. Como todos já sabem, não temos os recursos da grande mídia, nem o apoio de nenhuma grande organização. Mas podemos ter o seu apoio. Você pode se juntar a nós e permitir que esse filme chegue mais longe e que a Brasil Paralelo continue o seu trabalho. Foi assim que chegamos até aqui, sem nenhum centavo do dinheiro público ou patrocinadores, apenas confiando que temos o seu apoio. Quando uma pessoa a mais tem a chance de assistir a um filme educativo de qualidade, a mudança em sua vida pode ter proporções que nós não imaginamos. É o poder da educação que temos a chance de promover por aqui através desse documentário. Juntos, podemos mudar a vida dessas mães e salvar vidas inocentes. Acreditamos que o trabalho que fazemos aqui, em nosso canal, está mudando significativamente a vida de muitos brasileiros, em uma corrente silenciosa do bem. Cada nova pessoa que vira membro assinante da Brasil Paralelo permite que todos os dias milhares de novas pessoas recebam o nosso conteúdo gratuito. Para que isso funcione efetivamente, precisamos que você apoie a nossa causa. Nós estamos aqui colocando todo o nosso empenho e o recurso que dispomos para produzir e divulgar esses filmes. A sua parte é juntar-se a nós, se tornando um membro assinante da Brasil Paralelo. A lógica é simples. A sua assinatura permite que a mensagem em defesa da vida crie raízes e encontre eco no coração de milhões de pessoas. A sua assinatura pode levar o conteúdo em defesa da vida para os 4 cantos do Brasil. A sua assinatura fortalece e garante a continuidade do trabalho da Brasil Paralelo. A sua assinatura pode salvar vidas.
Não queremos que qualquer dificuldade financeira seja um obstáculo para que você esteja conosco. Por isso, decidimos abrir novamente a possibilidade de você se tornar um assinante por apenas R$10 mensais. Esse é de fato o menor preço que conseguimos cobrar para fazer o nosso trabalho. E só é possível arriscar um preço tão baixo porque acreditamos que um grande número de pessoas irá confiar na importância de estar conosco nessa missão. Você que está nos assistindo agora, a sua força é fundamental. Se você já é um membro da Brasil Paralelo, clique no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code e descubra como ajudar ainda mais. Se você ainda não é um membro da Brasil Paralelo, para o vídeo agora, clique no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e financie essa causa a partir de R$10 mensais. Ao clicar no link da descrição, você saberá tudo o que ganha ao se tornar um membro da Brasil Paralelo. Esse foi um ano de muitas dificuldades, em que enfrentamos muitos obstáculos para continuarmos fazendo o nosso trabalho. Mas se pudermos contar com seu apoio, estamos certos de que sairemos deste período mais fortes do que entramos. Fique agora com o filme Duas Vidas, do que estamos falando quando falamos do aborto. Muito obrigado e até breve. Em 26 de abril de 2016, um estudo foi publicado na revista científica Scientific Reports, reportando um fenômeno impressionante. Um clarão de luz causado por uma descarga de zinco acontece no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, sinalizando o início da vida. Esse pontinho microscópico da espessura de um fio de cabelo é uma das coisas mais incômodas que existem. Desde a concepção ao desenvolvimento no útero e depois do nascimento, ele será fonte constante de dores de cabeça e angústia. Faz sentido, então, se perguntar: por que passar por todo esse sofrimento? Apesar de todas as dificuldades, essa foi a escolha feita pela maioria absoluta da espécie humana ao longo da história. Em muitas sociedades arcaicas, encontramos vestígios da prática de parricídio, canibalismo e infanticídio. Atos tão abomináveis que se transformaram em tabus,
proibições sagradas que, segundo antropólogos como Lévi-Strauss e o sociólogo Norbert Elias, permitem o surgimento do que chamamos civilização. Um dos documentos fundadores da ética médica ocidental, o Juramento de Hipócrates, menciona explicitamente a proibição de fazer abortos. Durante milênios, matar o filho que está sendo gerado foi considerado um desses tabus. Mas hoje... O que já foi motivo de estigma se tornou fonte de orgulho e afirmação política. Mais e mais mulheres e meninas se perguntam por que deveriam passar por tamanho sofrimento. E acabam tomando uma decisão cujas consequências nem sequer imaginam. Por toda parte, multiplicam-se os sinais preocupantes de um processo de desumanização da sociedade. Guarde bem essas palavras. Em nosso caminho encontraremos alguns marcadores que deixarão bem claro do que estamos falando quando falamos de pessoas humanas e do risco que a sociedade corre quando nos deixamos desumanizar. Por séculos, todo o pensamento ético se baseou na noção de uma essência humana característica, dotada de dignidade inerente e digna de cuidado e proteção. No topo da hierarquia dos valores estava o ser humano. E esse foi o motor do humanitarismo. Mas isso mudou. Acabamos de descobrir que existe uma categoria mais alta na escala de valores. Rosa Weber pautou o assunto, o Supremo vai discutir a questão do aborto. Ela votou a favor da descriminalização do aborto durante as 12 primeiras semanas de gestação. O julgamento começou no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal à meia-noite de hoje. E aí Rosa Weber votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Sempre é possível olhar de frente para o fenômeno do aborto e o que isso nos diz sobre nossas consciências, sobre onde estamos enquanto sociedade, sobre nossa participação no que chamamos de humanidade. Por muito tempo, a natureza real do aborto tem sido encoberta para tornar o assunto palatável. É necessário agora puxar o pano que encobre o assunto e mostrá-lo em toda a sua crueza. Eu tinha 18 anos e 6 meses, estava no auge do meu trabalho como artista, só que aconteceu um episódio que foi realmente um divisor de águas na minha vida, né? Eu fui sequestrada numa moto, uma pessoa que era conhecida. Eu voltei para casa e muito revoltada, mas eu não consegui de imediato fazer uma denúncia ou pedir ajuda. E fiquei na solidão até que 2 meses e meio eu descobri grávida, né? E aí foi bem difícil porque eu tinha sonhos, eu tinha projetos. E assim eu passei por um aborto provocado no sistema de saúde, na maternidade local. E fiquei com uma hemorragia grave durante quase uma semana. Até que eu decidi sair da minha cidade, não falar nada para ninguém, que eu me refugiei no álcool, porque eu queria esquecer todos aqueles danos e traumas que eu estava vivendo. E aí foi mais de uma década de depressão pós-aborto, que eu acredito, por ter vivido isso, a pior das dores de uma alma de uma mulher. O que não falam para as mulheres é que elas podem ter a perfuração no útero, no colo do útero, que elas podem ficar totalmente estéril. Alguns casos, as mulheres passam a ter aversão pelo sexo oposto e a criança está lá totalmente indefesa. Já está perto. Eu já pedi para avisar. Não tinha ninguém. As pessoas que eu confiava me abandonaram e só me ofereceram as opções de aborto, para matar os meus bebês dentro de mim. E
quem foi levar comida para mim, eu não podia fazer comida, eu tinha que ficar de cama. E eram muitos enjoos também, foi uma situação assim bem difícil, sozinha, literalmente sozinha. Tentou colocar um pozinho na minha comida e eu vi a tempo. E durante toda a gestação foi na minha casa, eu lá sozinha, ouvindo, ainda não desceu, o da placenta ruim ainda tá vivo, ainda tá aí. E eu precisava me manter ali quietinha, cuidando deles dentro de mim. E eram 24 horas de lágrimas, de angústia, de choro, de desespero. Não sabia o que ia ser da gente. Eu não sabia se a gente ia passar necessidade, se a gente ia passar fome. Mas eu sabia que eu precisava assumir essa responsabilidade. Tentei apertar, mas não deu certo. Não saiu. Aí, através das consultas com o psicólogo, depois de eles muito conversar comigo, eu resolvi ter. Na verdade, não passou só pela minha cabeça de abortar a criança, como tirar a minha própria vida. Porque eu pensava assim, nossa, como que eu vou querer cuidar dessa criança? Porque até então, meu namorado não sabia. Aí a gente estava fazendo uns bebezinhos para uma campanha. E eu disse, nossa, a minha filha é desse tamanho. Era um bebezinho desse tamanho, assim, eu tava de semanas ainda. Nossa, minha filha é desse tamanho, tipo... Mudou a minha vida, aqueles bonequinhos. Até eu pintei uns bonequinhos de preto, porque era tudo branco. Disse, minha filha não vai nascer branco, vai nascer preta. Eu até pintei os bonequinhos de preto. Aí, nossa, sua bebezinha é preta. Aí todo mundo pediu pra me pintar. Até hoje eu tenho esses bonequinhos pintados de preto. Eu não fui alertada, eu não sabia. Era só no início, não tem nada, é só hemorragia, é só uma menstruação, é só um amontoado de célula. Eu vim descobrir que não era um amontoado de célula só em 2003. Naquele dia, colocaram um vídeo, um documentário chamado Espécie. Quando eu vi que o meu bebê estava mais ou menos desse tamanho aqui, ó, que tinha braço, que tinha perna, que tinha um coração. Eles mostravam nesse documentário o que era o aborto dessa criança. Ali caiu a ficha. Ali eu entrei numa crise profunda que eu falei, meu Deus, não era só uma menstruação, era uma pessoa, era um bebê, era um ser humano. O coração já batia. Essa criança já me amava. E eu fui incapaz de lutar por ela. Dizer que o embrião ou o feto são um mero aglomerado de células é como dizer que um filme é um mero aglomerado de cenas. É uma distorção linguística da realidade, usando uma linguagem imprecisa e desleixada. A ciência nos diz que meros aglomerados de células existem. É o câncer. Mas o câncer é burro e cego. As células cancerosas se multiplicam desordenadamente, sem um plano diretor. Um exemplo extremo de um aglomerado de células produzido por multiplicação desordenada é o teratoma, em que diferentes tipos de tecido se misturam em um caos de pesadelo. Mas o embrião e o feto são o oposto de um câncer. A divisão celular que ocorre na organogênese é o que se chama processo controlado, que utiliza informação para conduzir a sofisticada série de comandos que produz a diferenciação e especialização dos diferentes tecidos e órgãos na ordem certa, no tempo certo. Uma das ideias mais perigosas, se não é que é a mais perigosa que a gente enfrenta hoje em dia, é que a vida humana não é especial. Todo prédio das humanidades vai desabar. Toda a ética, toda a moralidade, tudo vai se desfazer. Na expressão aglomerado de células, aparece o primeiro marcador que diferencia sociedades humanas de desumanizadas. Somos humanos quando somos capazes de nos maravilhar continuamente com o que é realmente maravilhoso. Todas as conquistas da técnica humana começaram com fascínio pelo que é verdadeiramente fascinante. É uma ironia triste que nossa familiarização com o fenômeno, que só aconteceu porque um cientista ou médico de gênio se maravilhou com algum fato do mundo natural, cause o tédio e o desprezo em pessoas que nunca pensaram ou sentiram algo profundamente. Ao contrário do que o discurso público faz parecer, a questão sobre se o embrião e o feto são vida humana é, na verdade, bem simples.
O tipo de coisa óbvia que apenas sofisticados malabarismos retóricos conseguem confundir. É vida porque ocorre desde sempre em um substrato orgânico que consome energia para se manter em equilíbrio. Nenhum processo de multiplicação e organização ocorre em matéria morta, que apenas pode se decompor. Só a vida pode gerar vida. E a vida humana, pelo simples motivo de que gatos nascem de gatas, bezerros nascem de vacas, e humanos nascem de humanas. O que é científico nessa discussão? É a junção de um gameta masculino com um gameta feminino, gerando ali um novo organismo com seu código genético próprio. É um ser humano, não é tatu-bola, não é samambaia, não é periquito, não é papagaio, não é tartaruga. Ali é um ser humano indiscutivelmente. Um dia eu fui um feto, um dia eu estarei idoso, sou eu em diferentes momentos. Questões colocadas sobre quando o feto começa a sentir dor, ou quando ele ganha consciência, ou quando surge o coração, ou qualquer outra, estão fadadas, pela impossibilidade de demarcar mudanças de estado em processos contínuos, a seguir sem definição satisfatória. Essas são perguntas de segunda ordem, que se afastam do cerne da questão e existem apenas para desviar o assunto do essencial e rebaixar a discussão para a esfera do meramente fenomenológico, tornando o debate público ainda mais fragmentado e confuso, enquanto o circuito jurídico, político e midiático continua agindo e fazendo pressão para que o aborto seja liberado. Se é pessoa, se não é, aí nós saímos do território da objetividade, do que é científico. Nós entramos numa questão filosófica. Então, essa conversa filosófica ela é aberta a dúvidas, aberta a questionamentos, imediatamente o que deve ser compreendido. A vida humana é definida de forma bem clara e ela começa com a concepção. Se o feto é vida humana desde a concepção, qualquer que seja seu estágio de desenvolvimento, então o aborto é a interrupção de uma vida humana, inocente, que está causando, sem querer, um inconveniente para alguém. Qualquer policial ou juiz, ao ouvir essa descrição, a chamaria de assassinato. E muito embora a questão comece no feto, ela termina em cada um de nós, no mais íntimo de nossa consciência. Pois aqui aparece mais uma diferença entre sociedades humanas e desumanizadas. Sociedades humanas têm a capacidade de reconhecer e respeitar ideais e princípios morais que são tão frágeis quanto o feto, e que, assim como o feto, costumam ser ignorados quando se tornam inconvenientes. Nós temos mais apreço por aquilo que custa mais, e assim, as maiores decisões morais são sempre as mais difíceis. Elas vão contra os interesses materiais evidentes mais imediatos, e frequentemente exigem um preço alto em sofrimento. Foi justamente a capacidade de desprezar as circunstâncias materiais e encarar o que há de difícil e doloroso na vida como semente de um bem futuro que marcou alguns dos maiores exemplos de humanidade através da história. E assim, chegamos à amarga ironia de que, ao tentar desumanizar o feto, a única coisa que sociedades pró-aborto conseguem é desumanizar a si mesmas. Um dos grandes exemplos de pessoas que mudaram a forma de enxergar a realidade é Bernard Nathanson, conhecido como o rei do aborto, responsável por dezenas de milhares de abortos. E no momento em que ele usou um ultrassom durante um aborto e viu o feto se debatendo, ele sofreu, eu diria, um processo de humanização. Quando ele viu o feto se debatendo, imediatamente ali ele começou a se questionar. Assim, não dá mais para fazer isso. Depois disso que eu estou vendo, ali é uma pessoa, é um ser humano, é uma vida, e aquilo impactou ele e ele mudou de opinião. Um dos principais argumentos pro aborto diz que tudo que envolve a gravidez é uma escolha totalmente individual da gestante. Argumento resumido no slogan "Meu corpo, minhas regras". Mas como todo slogan político, essa frase não se refere à realidade.
É apenas um tacape retórico, utilizado para que não questionemos o fato de que, uma vez tendo ocorrido a gravidez, já não é possível falar de apenas um corpo. Existe um outro corpo envolvido na história. Mais do que um mero corpo, uma outra vida. Esse argumento fica ainda mais fraco quando percebemos que o aborto não é a única opção, apesar de ser apresentado dessa forma. Se você não quiser os seus filhos, você pode procurar um meio legal de adoção, que é a vara da infância. Você vai na vara da infância e você diz que quer entregar esses bebês, que teu parto está previsto para maternidade e tal. E mesmo que você não queira passar por isso, você pode, dentro da própria maternidade, porque o sistema permite isso, e é sigiloso, você faz a entrega legal. Você chega no momento do protocolo para você fazer o parto e você diz: eu não quero essas crianças, eu quero encaminhar para adoção. Você tem direito de fazer isso. Eu sou Antônio, conhecido como Tônio, membro da comunidade católica de Jesus Menino, aqui de Petrópolis. Eu tenho 46 filhos adotados na nossa missão Jesus Menino, uma obra que nasceu há 33 anos. E eu tenho hoje, dos 46 filhos, a adoção de todos eles, uma das maiores adoções que existe. Eu aconselho muitas mulheres que querem também fazer o aborto a não fazer o aborto. E quando é o aborto, porque é uma criança com deficiência, então dê para nós. Se você não quer ter ele porque ele é especial, dê para nós, que nós vamos cuidar. E assim eu tenho hoje uma casa com 8 já pequenininhos que vieram dessas diversas situações. Obviamente, o respeito à autonomia física, o direito de escolher o que fazer com o próprio corpo, é um princípio essencial e parte integrante dos preceitos que conferem a dignidade humana. Essa é uma realidade inegável. Mas existe mais uma realidade igualmente inegável: a realidade de uma vida humana que será eliminada por conveniência. Ao contrário do feto indefeso, a realidade material do assassinato não é algo tão facilmente descartável. E o mínimo que nós devemos a nós mesmos é tratar os termos com a franqueza que o assunto merece. A polícia estourou uma clínica de aborto na favela do Jacarezinho. No Rio de Janeiro, a polícia fechou uma clínica de aborto. O médico de 82 anos, conhecido como Doutor Morte, já havia sido preso 13 vezes pelo mesmo crime. A polícia fecha a clínica de aborto no bairro Floresta, na zona norte aqui da capital. 7 pessoas são detidas por envolvimento com o crime. A clínica funcionava no primeiro andar de um edifício comercial no bairro do Rocha, na zona norte. Eu estou realizando o procedimento aqui em casa agora, né? Senti muito calafrio, senti muita cólica. Até agora, nada. Só dor. Dor. Eu não sei mais o que eu faço. Tô doendo demais. Eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou desmaiar. A existência de clínicas de aborto clandestinas é a base de um dos principais argumentos pró-aborto, que diz que abortos acontecerão de qualquer maneira e a ilegalidade apenas coloca em risco a vida de mulheres que precisam recorrer à clandestinidade para abortar. Se partirmos do princípio de que o aborto é um mal, o argumento não se sustenta, pelo mesmo motivo que nos impede de legalizar o latrocínio. Se sempre haverá assaltos, por que não há um movimento oficial, com lobby e financiamento pela legalização da prática? A resposta é simples: qualquer um de nós pode morrer vítima de um assalto, mas nenhum de nós pode morrer vítima de aborto. Nas periferias e até em lugares mesmo da Zona Sul existem muitas clínicas de aborto, né? Clandestinas, que são procuradas não só pelas meninas de baixa renda, mas também pelas meninas da sociedade, né? Isso existe, na verdade, há muito tempo, né? Então, normalmente são de pessoas curiosas da comunidade, né? Ou técnicos de enfermagem que se utilizam dos seus domicílios para fazer esses tipos de procedimento muito perigosos, né? E utilizam normalmente materiais cáusticos, materiais que são injetados dentro do útero, o que traz muito prejuízo ao paciente. Normalmente os materiais utilizados não são esterilizados de forma adequada, o que leva também a paciente um grande risco de uma infecção mais grave, né? E elas chegam normalmente nos hospitais já muito grave, né? Ou com quadro de hemorragia ou com quadro infeccioso bem avançado. Elas ficam em casa sangrando e elas não têm noção da quantidade de sangue que estão perdendo. E elas ficam em casa postergando, achando que vão abortar. E quando elas chegam no hospital, normalmente elas já chegam com uma hemorragia vultuosa e o sangue já fica praticamente incoagulável. Às vezes é difícil da equipe conseguir salvar essa vida.
Números do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde apresentam queda nos índices de morte materna no país. No ano de 2010, 79 mulheres grávidas morreram em tentativas de aborto, caindo para 51 mortes em 2021. Números que mostram eventos trágicos, mas que nem de longe justificam dizer que esse é um problema de saúde pública. Mais um slogan político que, sendo um mero instrumento de luta, não reflete a realidade. O que é um problema de saúde pública? É uma questão de mortalidade? Se for uma questão de mortalidade, estamos diante de um problema que leva à morte de 70, 80, 110, 120 mulheres por ano nas diversas modalidades de aborto que podem acontecer. Traumático, acidental, intencional, enfim. É claro que cada morte é uma tragédia, mas estamos falando de números que não constituem um problema de escala massiva que justifique chamar de problema de saúde pública. Mas espera aí, se não é um problema de saúde pública por causa da mortalidade, é por causa dos gastos, do custo? Bem, se você vai classificar tudo por uma questão de dinheiro, eu acho extremamente medíocre diante do elemento da vida humana que pode ser retratado na saúde pública. Mas se não é morte, se não é uma questão puramente financeira, pode até ser lesiva ao orçamento você trabalhar numa questão de legalização do aborto. Vai virar puramente uma questão ideológica. E uma questão ideológica vai virar problema de saúde pública porque alguém quer. A manipulação de números da luta ideológica fica evidente no caso de outros países. Os grupos que defendiam a legalização do aborto no Uruguai citavam que eram feitos mais de 30 mil abortos por ano no país de forma perigosa e ilegal. Após a legalização, o que se viu de fato foi que no primeiro ano houve pouco mais de 6 mil abortos. Na Argentina, havia uma estimativa de que eram mais de 370 mil abortos clandestinos realizados por ano. Mas após um ano de legalização, foram realizados 32 mil procedimentos. Quando é conveniente, os números são inflados sem o menor constrangimento. O lobby pró-aborto não ignora apenas a realidade expressa por esses números. Ignora também a vontade da maioria da população brasileira, que diversas vezes tem se manifestado contra o aborto. A ANIS, maior organização pró-aborto do país, enviou uma lista ao STF com todos os motivos pelos quais o aborto deve ser legalizado. Uma peça divorciada da realidade em todos os níveis, a começar pela realidade básica da experiência médica, como ela realmente é vivida no Brasil. Caso isso seja aprovado, eles vão ter, na verdade, uma grande dificuldade da adesão da classe médica para a realização desse procedimento, né? Porque uma coisa é você fazer a lei, outra coisa é você executar o procedimento, né? Então, assim, quem executa o procedimento provavelmente vai se recusar a fazer, até porque existe esse termo de objeção, né? Então, provavelmente, eles vão ter muita dificuldade de encontrar um profissional que realize isso de forma tranquila e sem objeção. Quando chega esse procedimento no hospital, normalmente a equipe se esquiva, né? Um pede pro outro e o negócio fica rolando, porque realmente existe um desconforto da equipe de estar participando de um procedimento que vai interromper uma vida, né? O direito de objeção de consciência é um direito que todos têm. Está na Constituição, está no próprio artigo 5º. Entre os 78 incisos que nós temos para o artigo 5º, dos quais os 5 princípios fundamentais começa com o princípio da inviolabilidade do direito à vida, a pessoa pode se opor. Não quero fazer. Na medida em que não quer, quem deu a canetada é o responsável, porque ele está querendo que outros façam aquilo que para ele é muito fácil, atrás de uma mesa. No que diz respeito à proteção e dignidade da mulher, existe ainda outra questão. Pode ser fácil arrancar um ser humano vivo do ventre de uma grávida, mas é praticamente impossível arrancá-lo dos pensamentos. O discurso oficial nega categoricamente a possibilidade de que possa haver sequelas psicológicas em um procedimento que pode causar hemorragias letais, perfuração do útero, infecção, inflamação, esterilidade,
que destrói uma vida que estava estabelecendo um vínculo simbiótico, físico e psicológico com a mãe. A síndrome pós-aborto não consta do CID, e existem vários estudos negando sua existência. No entanto, em ambientes de intensa luta política, a informação é uma arma. Por exemplo, o método usado nas principais pesquisas sobre incidência de abortos clandestinos é o AICM, Abortion Incidence Complication Method. Esses estudos são usados como base para a discussão de políticas públicas pela OMS e pela ONU, cujas diretrizes informam a atitude do STF para sustentar suas decisões. O AICM foi criado pelo Instituto Guttmacher, que surgiu como um departamento da Planned Parenthood, uma das maiores proponentes do aborto no mundo. No fim, a única coisa sólida que se oferece ao nosso exame é o testemunho da experiência direta de quem vive esse drama. Eu vou te falar que eu sou doutora há 27 anos. Eu não conheço nenhuma paciente que não tenha ficado com algum trauma, né? Ou algum resquício psicológico de um aborto feito. Mesmo que ela... Tenho amigas também, aí eu tô falando enquanto mulher, eu sou mãe de 3 filhos. Até pessoas que conscientemente foram a uma clínica de aborto, né? Todas elas, todas que eu conheço, e nesse tempo todo de experiência que eu tenho, tem alguma sequela psicológica depois de ter realizado o aborto, entendeu? Assim, é uma coisa que a pessoa normalmente carrega pro resto da vida, por mais bem resolvida que ela seja, por mais que ela faça terapia, mas sempre essa história volta à tona. Algo que eu me arrependo de ter aceito, terem tirado a minha filha dentro de mim, no processo de curetagem, que quase tirou a minha vida também. Então, não adianta qualquer meio ou prática que as mulheres forem buscar o aborto, ela vai sofrer imediatamente as sequelas disso. A cultura da morte só pode gerar mais morte, e apenas a vida pode gerar vida. Se mães que fizeram abortos, mesmo legais, carregam feridas físicas e fraturas emocionais pelo resto da vida, o que se vê no caso de meninas e mulheres que decidiram ter seus filhos é justamente o oposto. Um milagroso processo de amadurecimento e humanização causado pelo contato imediato com a realidade da vida, as dores e emoções da gravidez e o exercício do amor que se volta para o filho que depende da mãe. Elas amadurecem de forma extraordinária. Elas cuidam daquelas crianças. Elas amamentam aquelas crianças. Elas não... Aquela criança não é um boneco, é filho. Elas reconhecem a humanidade dessa criança e elas amam essa criança. Então, você vê ali a pura ação humana. Se a cultura do aborto traz consigo a ameaça da desumanização, o antídoto aparece claro e simples em um fato que acompanha a humanidade desde seu surgimento: o simples e antiquado instinto materno. Eu sou a Amanda, tenho 27 anos, tenho uma família linda, que é o Andrei, meu marido, e a Aurora, minha filha. O meu sofrimento, ele veio através de problemas psicológicos, problemas que não são fáceis de entender, de compreender. No momento mais difícil, que foi 1 ano depois do casamento, eu não consigo nem me lembrar como eu estava. Segundo meu marido, eu passei mês de cama no quarto, sem fazer o que era preciso para viver. Então, esse momento, eu nem tenho recordações dele. Mas o meu marido com certeza tem. E recordações difíceis, né? Eu me recordo através de algumas cicatrizes que eu tenho. De tentativas de tirar minha própria vida. A Aurora, gente, ela me salvou com certeza. Através da midinha dela. Os meses da gestação, eu fui diminuindo cada vez mais a minha medicação, pois, mesmo sendo uma medicação que poderia ser usada na gestação, ela não é saudável.
para o momento que está se gerando ali o bebê. E quando eu fui parando, eu fiquei com muito medo de retroceder o tratamento. Passei com medo, mas a cada batida do coração que ouvíamos no ultrassom, a cada momento que eu sentia ela mexer, ela tirava esse medo. Então eu passei por momentos de melhorar minha rotina, de focar no que realmente importava, que era a minha saúde para a saúde dela, ainda no meu ventre. No momento que ela veio ao mundo, eu não consigo nem pensar porque ficar longe dela. E eu sei que ela salvou a minha vida através do sorriso dela de agradecimento por dar a vida a ela. Meu processo de recuperação da depressão, da angústia por ver que tô criando eles sozinha, sem uma família completa, ainda é pra mim um pouco difícil, mas todos os dias eles me arrancam um sorriso. Todos os dias. Eles brincam, eles olham pra mim, eles sorriem, eles são super carinhosos. Diversas vezes eu fui pra emergência do hospital com sangramento e eles me deixavam lá 12 horas pra me atender, pra fazer o jejum, porque eles diziam, não, se você estiver abortando, a gente vai tirar. E só depois de 12 horas que eles faziam um exame, uma ultra, pra ver que tava tudo bem com o bebê. Então, parece que ele sentia, assim, sabe? Ele é o mais apegado, o mais emotivo, grudado em mim, carinhoso, grude, não vai no colo de ninguém, é só eu. Onde ele tá me procurando com os olhos, olha pra mim, ele abre um sorriso. Parece que, sabe, você vê isso, é muito gratificante. Isso aqui a gente trouxe para ilustrar o útero. E a gente começa o procedimento com a pinça de Winter. Faz a introdução dela. E vai retirando os fragmentos maiores, né? O movimento de pressão, prende e puxa os fragmentos. E aí vai retirando os fragmentos de dentro do útero, né? Com esses movimentos repetidos. Na maioria das vezes a gente pega só os fragmentos ovulares, mas em alguns momentos a gente pode sim estar retirando um pedacinho do útero. E vão fazendo-se pequenos ferimentos dentro do útero, né? E isso de forma repetida, ou seja, se a paciente fizer múltiplas curetagens, o que acontece é o chamado sinéquias, que são cicatrizes que são feitas dentro do útero e que depois a longo prazo isso dificulta uma futura gestação. Próxima é essa aqui. Vai tirando os resíduozinhos e vai puxando. E a última, ureta fenestrada, que a gente chama. Essa é a mais perigosa, é que tem o risco, né, de fazer perfuração. Então, se a paciente ainda tiver algum quadro infeccioso, né, alguma fragilidade, essa daqui é a pinça mais perigosa, que normalmente ocorre alguma perfuração, é utilizando essa pinça. Conforme você vai raspando, no finalzinho a gente ouve um barulhinho, né? Quando tirou todo o fragmento, que chama o canto da pureta. Quando a pureta canta, que a gente ouve, na verdade, né? O barulho dela na parede uterina, né? O canto da pureta, é a hora que terminou o procedimento. A gente faz a retirada de todo o instrumental. A descoberta dos campos de concentração nazistas e dos gulags soviéticos causou uma onda de reflexões políticas e filosóficas a respeito do fenômeno da desumanização. As obras de escritores como Hannah Arendt, David Livingstone Smith e Alexander Solzhenitsyn buscam rastrear a origem da capacidade de negar a humanidade dos outros como prelúdio da opressão e do extermínio.
Na obra desses e outros autores que se debruçaram sobre o tema, um fator sempre é mencionado de forma consistente: a ideologia. Segundo Livingstone Smith, a desumanização é uma resposta psicológica a forças políticas. Mais especificamente, crenças desumanizantes são crenças ideológicas. Solzhenitsyn, que passou 8 anos em campos de trabalho forçados sob o regime comunista, identificou na ideologia o agente desumanizador que possibilita que alguém desumanize seus semelhantes. Rejeitar a ideologia inumana é simplesmente ser um ser humano. A ideologia, sendo apenas um recorte da realidade objetivando o poder político, afasta o indivíduo das complexidades e dilemas da existência, abrindo um abismo entre as intenções declaradas e os efeitos reais. Apenas o confronto direto com os fatos brutos da realidade pode arrancá-lo da caricatura epistemológica que a ideologia constrói em sua mente. Se você tivesse um argumento forte para convencer alguém a ser a favor do aborto, qual seria esse argumento? O argumento que o aborto é um direito reprodutivo, né? Essencial para as pessoas que gestam. Porque, vamos lá, o trabalho doméstico, o trabalho de criação de filhos é um trabalho imposto sobre a mulher, sobre o gênero feminino, certo? Your patient today is 17 years old. She's 22 weeks pregnant. Her baby is the length of your hand plus a couple of inches. And she's been feeling her baby kick for the last several weeks. She's asleep on an operating room table. Então, o corpo da mulher, quando ela já nasce nessa sociedade capitalista, machista e racista, já está submetido a uma ordenação de que ela não tem o direito de decidir se gestará ou não, certo? Então, uma mulher tem o direito de planejar sua vida. You introduce a suction catheter into the uterus. This is a 14 French suction catheter. If she were 12 weeks pregnant or less, basically the width of your hand or smaller, you could basically do the entire procedure with this. But babies this big don't fit through catheters this size. A mulher não, ela vai ter que lidar com o processo de criação daquele filho, ela vai ter que lidar com o processo psicológico, o trauma de eu ter que colocar para adoção, os traumas que advêm de uma infância difícil, de uma mãe solteira que tem que trabalhar para sustentar o lar. Então o aborto é o mínimo. After suctioning the amniotic fluid out from around the baby, you introduce an instrument called the Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's made of stainless steel. The business end of this clamp is about 2.5 inches long and 1/2 inch wide. There are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. A D&E procedure is a blind abortion, so picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Dentro do capitalismo, o trabalho feminino sempre será explorado, porque o capitalismo capital, ele super explora as pessoas baseado nas peculiaridades como raça e gênero. Reach in again, pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you. And use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, the heart and lungs. Transformar na responsabilidade da sociedade a criação e a reprodução da vida humana, que não é um trabalho feminino, é uma responsabilidade puramente feminina. Head on the baby that size is about the size of a large plum. Can't see it, but you've pretty good idea you've got it if you've got your instrument around something and your fingers are spread about as far as they go. You know you did it right if you crush down on the instrument and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Then you could pull out skull pieces. And you have a day like I had a lot of times. Sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations, you just successfully performed a second trimester D&E abortion. You just affirmed her right to choose. Essas polêmicas que surgem, qual o melhor período que poderia ser feito o aborto, considerando que pode ser vida humana ou não? Como é que você vê essa questão? Olha, companheiro, eu não sou médico, não tenho formação médica, então eu não vou dar um parecer médico. O caminho da desumanização não precisa ser sem volta. Muitas mães que optaram pelo aborto, ativistas a favor da prática, amigos e parceiros que aconselharam ou forçaram o procedimento, e médicos que realizavam abortos legais e ilegais, deram um passo doloroso, que sempre cobra um preço alto da consciência. Mas muitas dessas pessoas, confrontadas com a realidade brutal do ato, feridas pela voz irreprimível da consciência, mudaram o curso de suas vidas e passaram a dedicar o resto de seus dias a impedir que mais pessoas passassem por esse inferno. Eu venho dessa geração, anos 80 era sexo, droga e rock and roll. Então, saía, cantava, bebia
e voltava para casa, e no dia seguinte trabalhava e seguia minha vida. E esse fato dessa violência mudou o meu destino, mudou os meus planos, mudou aquilo que eu achava que estava bom. E naquele dia, eu saí daquela reunião, eu fui para casa, numa crise. Eu passei a noite toda tendo pesadelo e vendo aquelas imagens. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. De hoje por diante, enquanto eu tiver vida, nenhuma mulher vai abortar, porque eu vou falar para elas o que é o aborto. A humanidade é uma luz pequena e frágil acesa na escuridão, que, se não for alimentada e protegida, pode ser apagada pela ideologia e a indiferença. E o exemplo dessas pessoas mostra que nunca é tarde para reconhecer o que nos faz humanos. O mais importante julgamento na história desta Corte. Obrigar a mulher a prosseguir na gravidez fere, a meu juízo, seu direito à liberdade reprodutiva. Não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura. Não há ninguém que tenha qualquer outra preocupação que não seja rigorosamente a vida e a dignidade da vida, com a visão que cada um tem de mundo e da própria vida. Hoje, perante este tribunal, está em jogo uma questão decisiva. Esse trecho da DPF 442 revela um fato perturbador: a consolidação, no Brasil, da mentalidade político-burocrática e legalista. Mas o poder de arbitragem de um documento se baseia no consenso da sociedade sobre seus valores e interesses. Sem isso, o documento é apenas um papel, e o papel aceita qualquer coisa. O ser humano não. No mesmo mês, 3 dos grandes ministros da Suprema Corte se aposentaram. E a indicação sucessiva de ministros, enfim, eles passaram a entender, também poderiam, mesmo que o Legislativo tivesse dado uma orientação de acordo com a vontade de seus eleitores, se eles pensassem de forma diferente, prevaleceria a interpretação que daria ao princípio constitucional, independente da legislação existente ou de entenderem que o Legislativo não fez a legislação que deveria fazer. Quando os ativistas pró-aborto perceberam que não conseguiriam avançar pelo poder legislativo, eles tentaram uma nova tática. Da mesma forma, nós temos também o ativismo judicial, que é uma espécie de atalho revolucionário. É um subterfúgio que é utilizado quando eles não conseguem vencer no campo de debate adequado, que é, no caso, por exemplo, o parlamento. E da mesma maneira, o ativismo judicial nós precisamos combater. Então, não pode, por exemplo, um determinado partido político ou então alguma associação tentar subverter isso, tentar minar o espaço do parlamento para buscar um atalho, que é justamente o ativismo judicial, provocando a Suprema Corte para que a Suprema Corte decida a revelia da vontade da população brasileira, que é contrária ao aborto. Tudo começou em 2004 com a DPF 54 sobre o aborto de bebês anencéfalos. O Instituto Anis buscou a ajuda do então Procurador Regional da República, Daniel Sarmento. Sarmento propôs algo raramente utilizado no campo jurídico brasileiro, uma DPF, instrumento usado para invalidar leis que podem ferir princípios constitucionais fundamentais. Luiz Roberto Barroso assumiu a causa como advogado. Foi a primeira vez que o STF se pronunciou sobre o aborto e a primeira vez que um tribunal constitucional na América Latina recebeu uma demanda originada por uma organização feminista. E nós temos o Jean, que é um bebê anencéfalo. Um bebê já é um adolescente anencéfalo. Nós o encontramos numa região do estado do Rio, deixado num hospital pela sua mãe, que tentou matá-lo durante 9 meses, com diversos Citotec tomado e aplicado. E ela deixou o Jean lá, porque ela não queria ter aquele filho que não tinha o cérebro. E hoje já tem 12 anos. O garoto que viveria 3 meses, 3 semanas, né? Se vocês me perguntarem por que ele vive, eu não sei por que ele vive. Eu só tenho uma resposta: o amor cura. Então, para você que está nos assistindo, essa é a razão da Jesus Menino, né? Resgatar aquilo que a dor que o mundo diz que é dor
e trazer como a ressurreição. Em 12 de abril de 2012, o STF julgou procedente a DPF 54 por 8-2. Era o começo da relativização da vida. No momento que relativizamos a vida, a partir desse momento, tudo é possível. Nós começamos relativizando e considerando que determinados princípios fundamentais não são tão fundamentais, que a vida não é tão importante. A partir daí, tudo vai ser possível. Uma sociedade tomada pelo legalismo desenfreado se apegará cada vez mais à letra da lei do que ao seu espírito, enfatizando a legalidade enquanto se esquece da moralidade. Quando Hannah Arendt se referia à banalidade do mal, ela falava exatamente da mentalidade que se exime da responsabilidade sobre as ações mais desumanas, com a desculpa de estar apenas seguindo ordens. O texto da DPF 442 é repleto de implicações preocupantes. O que é interessante e curioso nesta ação é porque simplesmente ela diz que pessoa é somente aquele que tem nascimento com vida, tem valor comunitário, projeto de vida e autodeterminação. Ou seja, que se cumpre esses requisitos anteriores, porque a DPF ela já traz a relativização completa do que é a dignidade da pessoa humana. Todo ser humano é uma pessoa? É o ser humano de uma determinada raça? É o ser humano de uma determinada idade? É alguém que pertence a uma classe social? É alguém que te desagrada ou que agrada? É alguém que contribui para a sociedade ou não? E o que nos leva a constatar que a discussão do aborto nada mais é do que a discussão de quando eu posso matar quem me desagrada. O papel aceita tudo. O ser humano, não. A tentativa da DPF 442 de forçar um tapetão jurídico nos lembra que, se as pessoas não protegerem as leis não protegerão as pessoas. Qual é o primeiro preceito fundamental colocado na Constituição, no artigo 5º? O mais importante deles. Diz: são invioláveis o direito à vida. Qual é o entendimento de alguns? Não, o direito à vida, que é inviolável, é só quando a pessoa nascer. Se ela nascer 1 minuto depois é crime, mas se for abortada 1 minuto antes, ela não tem direito nenhum. O que vale dizer, a interpretação de que o preceito fundamental mais importante, que é o direito à vida, não é tão importante que durante 9 meses nós não temos o direito à vida. Na bioética tem um movimento que eu chamaria da bioética utilitarista. Ela subjuga o valor da vida humana a outros elementos como utilidade social, prazer ou outros critérios. E essa bioética utilitarista, ao longo da história, levou a uma série de crimes, massacres, genocídios, distorções da prática médica em alguns países, como o Canadá, em alguns países da Europa, que dizem, inclusive, que se você é médico e não se rende a essa ordem para abortar, você nem mereceria ser médico. Eles querem impor ao médico a missão de matar. Infelizmente, essas ideias têm entrado na academia e têm convencido muitos jovens, até mesmo alguns profissionais mais experientes, a abandonarem os valores hipocráticos, abandonarem a defesa da vida humana. Vejamos só, uma situação excepcional, uma pessoa, enfim, idosa que está num leito de hospital, talvez a sua avó, que está talvez respirando por aparelho, está com câncer terminal. Para a lógica desta DPF, simplesmente esta pessoa não tem valor comunitário, então seria lícito matá-la? Seria lícito aplicar, por exemplo, a eutanásia? Ou o ser humano tem que ser tratado de forma especial e a vida dele é importante, ou não, né? Uma visão leva à proteção da vida humana, à proteção dos nossos filhos, das gerações seguintes, à proteção da dignidade do ser humano. A outra visão já levou a diversas tragédias na história da humanidade. No século XX, a ciência reduziu o ser humano a uma mera massa biológica. A psicanálise o reduziu a um emaranhado confuso de apetites e neuroses.
e a filosofia o estilhaçou em inúmeras interpretações conflitantes, cujo único ponto de contato era a negação de um sentido mais alto para a existência. Cada uma dessas áreas contribuiu a seu modo para o rebaixamento do ser humano, mas todas foram apenas instrumentos subordinados à política, ou seja, à influência do poder e do dinheiro. Hoje em dia, vivemos sob o jugo de um Estado tão poderoso que a maioria das pessoas já não concebe que existam instâncias da vida humana fora da política. Uma vez que o valor humano é rebaixado ao nível do mero jogo político, a dignidade intrínseca do ser humano torna-se mera questão de conveniência política. E aí, como repetidos exemplos demonstram, a desumanização da sociedade torna-se apenas questão de tempo. A desumanização deu a tônica do século XX, pois foi o meio pelo qual regimes totalitários legitimaram genocídios e holocaustos. A comparação do aborto com os grandes morticínios do século pode parecer um exagero, mas certamente não pareceria para as milhões de vidas abortadas nos Estados Unidos desde 1973. Testemunha do Holocausto, o psicoterapeuta Viktor Frankl escreveu sobre natureza humana e desumanização. Infelizmente, o processo de desumanização da sociedade que ele descreveu já se encontra bastante adiantado, e para muitas pessoas, torna-se cada vez mais difícil compreender a importância do que ele disse. Para muitos de nós, essa sutil dimensão humana já se tornou algo inacessível. É como tentar descrever uma cor para quem nunca enxergou, ou um som para quem nunca ouviu. Assim como o feto, o apelo a ideais e princípios é uma noção inconveniente, frágil e indefesa. E, no entanto, é ela que nos dá a chave da humanidade que temos procurado. Talvez alguém se pergunte por que ouvir a opinião de um psicoterapeuta austríaco, um homem branco privilegiado, nascido numa época em que nem havia iPhone. A resposta mais simples é porque Viktor Frankl era inquebrável. Quando seu país foi ocupado por nazistas, ele ajudou inúmeros pacientes com deficiência mental a escapar do programa de eutanásia promovido pelo Terceiro Reich. Mais um exemplo da desumanização da sociedade, levando ao extermínio dos indesejáveis. Ao ser mandado para um campo de concentração 9 meses depois de se casar, ao ver seu pai morrer de fome e pneumonia, sua mãe e seu irmão morrerem nas câmaras de gás e seu cônjuge morrer de tifo, ao passar 3 anos sofrendo e testemunhando todo tipo de degradação e violência, ele ainda assim encontrou forças para não se entregar à depressão e ao desespero e ainda ajudar os outros prisioneiros a não sucumbirem à tentação do suicídio. Ao finalmente recobrar a liberdade, ele escreveu um livro em que suas experiências de sofrimento se tornaram a semente de uma nova escola de psicoterapia, um best-seller mundial que até hoje influencia as reflexões mais profundas sobre o sentido da vida. Viktor Frankl é um exemplo da humanidade que hoje em dia vem se tornando mais rara. Uma sociedade em que o uso de um pronome indesejado causa reações parecidas com o estresse pós-traumático de guerra é certamente menos forte e saudável que uma sociedade que produziu gigantes como esse pacato psicoterapeuta austríaco e está menos preparada para as dificuldades e sofrimentos inerentes à existência. Para Frankl, o ser humano é definido pela capacidade de transcender as circunstâncias, afirmando-se diante de todas as dificuldades e sofrimentos. Em sua estadia no campo de concentração, Frankl notou que os prisioneiros que acreditavam em algo além da mera realidade material imediata tinham mais resistência contra a depressão e o desespero. Não apenas isso, eles pareciam extrair uma estranha força e vitalidade que lhes permitia ajudar os mais fracos, tornando-se verdadeiros focos de esperança em meio ao inferno. Frankl percebeu que aquelas pessoas mais fortes traziam em si a crença inabalável em ideais, valores e princípios imateriais. A conclusão a que ele chegou é que é justamente nas situações mais difíceis que o espírito humano se revela, pois é ali que o ser humano pode usar sua liberdade e seu senso de responsabilidade para escolher como reagir às circunstâncias. Não a escolha fácil, a escolha pelo prazer ou pela fuga da responsabilidade, mas a escolha difícil, a escolha do inconveniente, a escolha do sacrifício.
Confrontados com opções, os animais instintivamente escolhem a opção que lhes trará conforto, comida ou proteção. Apenas o ser humano pode escolher a opção dolorosa. Alguém endividado devolve uma carteira cheia de dinheiro ao legítimo dono. Onde um humano vê um herói, uma sociedade desumanizada vê apenas um otário. Um bebê é amamentado pela mãe às 3 da madrugada. Onde um humano vê amor pelo filho, uma sociedade desumanizada vê apenas opressão do patriarcado e parasitismo. Um feto se desenvolve no útero. Onde um ser humano reconhece um outro humano, uma sociedade desumanizada vê apenas um aglomerado de células. E assim, de rebaixamento em rebaixamento, a sociedade sofre um lento apagar das luzes. Se as dificuldades da existência podem fazer aflorar o melhor do espírito humano, as facilidades da técnica e da ciência, materializadas em todo tipo de luxos e confortos impensáveis até para os reis de antigamente, podem destruir os valores imateriais e nos tornar menos que humanos, criaturas bestializadas, voltadas apenas para o conforto, o hedonismo e a fuga da responsabilidade. A tentativa de fugir do sofrimento a todo custo vem enfraquecendo o espírito humano até ameaçá-lo de extinção, como vimos na simples comparação entre o extremamente frágil e o inquebrável. Mas essa é uma conversa essencialmente humana, e se não agirmos, encontraremos cada vez menos humanos capazes de entendê-la. Todos os dias nós temos a oportunidade de dar esperança, de transformar aquela dor presente no futuro. Quando a gente recebe essas meninas 2 vezes lá na ONG, que elas vão fazer as oficinas de capacitação, que elas vão aprender, que elas vão se socializar, que elas participam das palestras, ensinamos o método natural, falamos para que elas se resguardem, que o filho dela vai crescer e que ele vai ser o seu parceiro. E elas começam assim, como que eu pude pensar em desistir? Eu cheguei lá e já tinha umas mães que já estavam recebendo um cliente que estava terminando o curso. Então eu vi a apresentação delas, eu vi o amor delas pela criança. Porque eu não tinha isso. Para mim era fora de normal ser mãe. Até então eu não gostava de jeito nenhum. Aí eu fui ver o carinho delas pela barriga, aí foi que eu fui gostando. Que a criança não tem culpa de nada do que a gente faz, nem da decisão que a gente toma. E também, a criança não é uma maldição na vida de uma pessoa. Na verdade, é uma bênção, porque a minha filha mudou minha vida totalmente. Muitas pessoas falam que é melhor abortar para que a criança não cresça num ambiente tóxico, para que a criança não cresça num ambiente de pobreza, de trauma, de tristeza. Mas a grande questão é que o ser humano não passa por nenhuma dificuldade na vida. Que vida é essa que só é feita de bons momentos? Eu não acredito que essa seja uma justificativa para tirar a vida de um inocente, principalmente um inocente que não tem direito à defesa. Eu estive nesse lugar de abuso, eu sofri abuso pelo meu próprio pai durante 8 anos. Mas eu pude entender que, infelizmente, o que aconteceu comigo eu não posso mudar. Mas a partir de hoje, todas as minhas ações dependem de mim. Todas as minhas conquistas dependem de mim. E eu passei a enxergar a vida dessa forma. Passei a entender que a vida é incrível, que a vida ela quer viver. Eu passei a ver as oportunidades que me apareciam e pude entender que, independente do que tenha acontecido comigo no passado, hoje as minhas ações dependem de mim. Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida, independente do quão difícil ela seja. A vida quer viver. Mais uma vez! Ontem, centenas de pessoas se reuniram para protestar contra o julgamento do Supremo Tribunal Federal que discute a possibilidade de aborto. Chamado de Marcha pela Vida contra o Aborto, o movimento se opõe ao voto da ministra do STF, Rosa Weber. Uma pauta tão sensível e sobre a qual a maioria da população parece divergir da maioria dos ministros.
O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu ligar para o presidente da Câmara dos Deputados e dizer o seguinte para o presidente da Câmara, Arthur Lira, de que não há perspectiva de que ele paute no plenário do Supremo Tribunal Federal a descriminalização do aborto. Ele sabe que esse é um tema incômodo lá para o Congresso Nacional e quis fazer esse gesto. Na minha visão, esse é um assunto que talvez ainda não esteja maduro o debate, é preciso... O debate que eu digo porque a Constituição não pertence ao Supremo, nem pertence ao Congresso. A Constituição, na verdade, não tem dono. A Constituição pertence a uma sociedade democrática e é preciso que o debate seja um debate mais aprofundado de uma questão delicada, porque ela envolve sentimentos religiosos respeitáveis das pessoas e numa democracia todo mundo merece respeito e consideração, mesmo quem pensa diferente da gente. Eu quero cumprimentar o ministro Luiz Roberto Barroso, que pensa diferentemente da minha pessoa no que diz respeito ao aborto, mas que, por prudência, disse que vai esperar o que o Congresso pretende dizer e não colocar em pauta, porque iria substituir o Congresso Nacional. Não sou eu que digo, a Folha fez um levantamento, a Datafolha, questão de um mês atrás, e nesse levantamento só 20% da população brasileira entende que o Supremo Tribunal Federal é bom. Nunca foi tão baixa a avaliação do Supremo. E o Supremo sabe perfeitamente que tomar uma decisão dessas vai, primeiro, ter um custo junto do Congresso Nacional, que já está numa forma de reação ao Supremo Tribunal Federal, e um custo político perante a população, com o risco de cair ainda mais a sua avaliação. Essa questão do aborto talvez seja a questão que possa, de uma vez por todas, definir os níveis de competência prática nas relações entre o Supremo e o Congresso Nacional. Porque é considerado uma pauta de tal importância, talvez seja a pauta ideal para delimitar de forma definitiva as relações entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, com respeito mútuo das suas competências. Talvez traga de novo aquilo que mais nós queremos, nós, os juristas, que ocorra no Brasil: a eliminação de um certo ativismo judicial. O discurso pró-aborto se fundamenta na ideia de que a mulher deve assumir o protagonismo da própria vida. Ela deve ser capaz de escolher e decidir. No entanto, parece que a sociedade esqueceu o que faz de alguém um verdadeiro protagonista. O protagonista de uma história sempre encontra uma série de dificuldades e obstáculos a serem superados. Protagonismo pressupõe sofrimento, como bem sabem aqueles que abriram mão de algum prazer pelo dever, pelo papel que tinham a cumprir. Mas as dificuldades e tristezas não precisam ser o fim da história. Se houver amparo, acolhimento, afeto e amor, elas podem ser apenas o começo. No fim, a mais perfeita definição de humanidade estava o tempo inteiro diante de nós. Na capacidade de criar um novo mundo, de nutrir, de proteger, na capacidade de autossacrifício, no amor e doação extremas de si mesmas de que as mães são capazes, elas nos mostram o exemplo mais perfeito do que temos chamado de humanidade. Mais do que nunca, é necessário olhar para as mulheres, para as meninas grávidas do Brasil, com compreensão e afeto. É necessário ampará-las nesse que é um dos momentos mais difíceis de suas vidas, para que elas não passem por isso sozinhas, para que saibam que existe outra opção. A cultura da morte só pode gerar mais morte, mas a cultura da vida gera amor, ensina responsabilidade,
confere maturidade e resgata a humanidade. Pois ser humano dá trabalho. Ser humano é inconveniente. Ser humano dói. Mas ser humano vale a pena. A votação pela legalização do aborto pode ter sido adiada, mas estamos longe de ter colocado um ponto final nessa questão. A vigilância e a articulação da sociedade civil organizada serão cada vez mais necessárias para impedir o avanço de ideologias anti-humanas. A batalha pela vida é travada num campo assimétrico, onde um lado domina os meios para fazer valer sua vontade, enquanto ao outro só resta a convicção do sacrifício. Sacrifícios como o de Chiara Corbella Petrillo. Chiara foi uma jovem italiana que abraçou a missão de ser mãe. Nas 3 vezes em que engravidou, ela teve que se doar de maneiras que jamais imaginou. Durante sua primeira gestação, os exames apontaram que sua filha nasceria com anencefalia. Os médicos recomendaram o aborto, mas Chiara e seu marido decidiram levar a gravidez até o fim. E Maria è nata. Nel momento in cui l'ho vista, so che è stato un momento che non dimenticherò mai. Maria Grazia Letícia viveu apenas meia hora após o parto. Quello che posso dirvi è che quella mezz'ora non mi è sembrata affatto poca. È stata una mezz'ora indimenticabile. E se io avessi abortito, non penso che potrei ricordare il giorno dell'aborto come un momento di festa, un momento di cui mi fossi liberata di qualcosa. Penso che sarebbe un momento che cercherei di dimenticare, un momento di sofferenza grande. Il giorno della nascita di Maria invece potrò ricordarlo sempre come uno dei più belli della mia vita. Em sua segunda gravidez, foi descoberto que seu filho, David Giovanni, sofria de má formação e nasceria sem as pernas. A criança também viveu poucas horas. Mesmo com a tristeza de ter perdido 2 filhos, o casal não se deixou abater. Chiara acreditava no profundo valor da vida que ela carregou por 2 vezes em seu ventre. Quello che voglio dire alle mamme che hanno perso dei bambini è che io voglio dirgli: noi siamo state mamme, abbiamo avuto questo dono. Non conta il tempo, se 1 mese, 2 mesi, poche ore. Conta il fatto che noi abbiamo avuto questo dono. E non è una cosa che si può dimenticare. Foi com grande alegria que ela descobriu sua terceira gravidez. Durante os exames, nenhuma complicação foi detectada e tudo indicava que Francesco Petrillo nasceria bem. A notícia ruim veio quando Chiara foi diagnosticada com câncer. Todos os médicos afirmavam que ela teria que se submeter a um longo tratamento para curar a doença, porém esse tratamento colocaria em risco a vida de Francesco. A maioria das pessoas aconselhou Chiara a fazer o tratamento, mas ela só via uma única opção: priorizar a vida de seu filho. Em 30 de maio de 2011, Francesco nasceu. Chiara deu início ao tratamento contra o câncer, mas a doença havia evoluído de maneira irreversível, se espalhando pelos pulmões, fígado e para o olho direito. Ela se recolheu para cuidar de seu filho na casa da família, próximo ao mar. Em 13 de junho de 2012, aos 28 anos, Chiara Corbella Petrillo morreu. Seu exemplo de fé inabalável comove, até hoje, todos que conhecem sua história, e sua carta, deixada para o pequeno Francesco, revela o quão transcendente o amor de uma mãe pode ser. Vou ao céu para cuidar de Maria e David. Você fica aqui com papai. De lá, eu rezarei por vocês. Meu filho, você é especial e tem uma grande missão. O Senhor o escolheu, e eu lhe mostrarei o caminho a seguir, se você abrir seu coração. Confie em mim. Vale a pena, mamãe.
Chega ao fim um novo documentário do Brasil Paralelo, Duas Vidas, do que estamos falando quando falamos do aborto. Acreditamos que este documentário tem o poder de salvar vidas, mobilizar a população, conscientizar as pessoas e trazer luz para o que existe de mais valioso em nossa sociedade. Fizemos a nossa parte trabalhando com afinco na produção deste novo filme, mas a partir deste momento, o sucesso dessa produção depende de você. Você tem a chance de ser uma voz ativa na defesa da vida, responsável por fazer com que essa produção possa chegar em 100, 1000, 1 milhão de pessoas ou, quem sabe, em todo o Brasil. Isso porque somos independentes. Não aceitamos R$1 do dinheiro público e a produção e divulgação deste filme só foram possíveis graças a pessoas como você que acreditam e financiam o nosso trabalho. Precisamos que você faça a sua parte e financie uma iniciativa que defende o valor inegociável da vida. Por apenas R$10 mensais, você se torna um membro da BP e passa a fazer parte dessa causa. Essa não é uma convocação para ajudar a Brasil Paralelo. Este é um chamado para que você assuma o protagonismo na defesa do direito à vida. Para nos apoiar é simples. Toque no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e você saberá todas as informações e o que ganha se tornando um membro da Brasil Paralelo. Nós contamos com o seu apoio. Fique agora com a programação ao vivo da Brasil Paralelo. Muito obrigado e até breve.